Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo, professor certificado Adobe e dono do canal Baltarejo Tutoriais, dono do projeto 365 Expert Adobe. Eu queria mostrar para vocês hoje um vídeo que vai ser fora do projeto de aulas do dia, embora tenha sido uma aula hoje, várias aulas hoje. Eu vou mostrar para vocês um projeto fora porque eu quero mostrar para vocês as atualizações que saíram hoje do Premiere Pro CC 2015.1, assim como saiu do After Effects que saiu na aula anterior e do Photoshop que saiu na aula antes dessa. Então são todas as atualizações que saíram na última versão. Esse vídeo vai ser mais simples e mais rápido que os outros, porque as atualizações do Premiere, na verdade, são muito simples e são mais teóricas do que práticas. Tem uma atualização só prática, então eu vou mostrar aqui bem rapidinho. Primeira coisa importante eles adicionaram mais funções de multigestos e toques. Então, se você usa algum tipo de tela touchscreen ou usa, por exemplo, o Microsoft Surface Pro, ou algum outro tipo de tablet ou trackpad da Apple, você pode usar funções mais rápidas de vários cliques ao mesmo tempo. E daí ele tem um vídeo aqui para vocês testarem no vídeo, ver como é que funciona. Como eu não tenho opção de multitoques, eu não tenho nem o que mostrar. Segunda atualização, eles adicionaram compatibilidade com Adobe Stock. Adobe Stock é tipo o Shutterstock ou qualquer outro desses estoques de vídeo, no qual você pode baixar vídeos, comprar vídeos e trazer para dentro do Premiere. A desvantagem é que ele ainda não está disponível no Brasil, então pra gente não é nenhuma vantagem. Na sequência, ele tem mais integração com outros formatos. Vocês conseguem ver aqui que ele tem melhor integração com formatos HDR, é a primeira grande atualização para esse novo formato, e também tem atualizações para HDR nos scopes de vídeo e controles do Lumetri. Então você tem agora mais integração não só de suporte, como você tem algumas opçõezinhas a mais lá dentro do Lumetri. Logo na primeira parte do Lumetri tem um botão lá para permitir ou não HDR. Bom, além disso, ele diz que aqui que ele tem melhorias na biblioteca. Então, se você trabalha bastante com as bibliotecas, eu já mostrei isso na aula de After Effects e do Photoshop, eu não vou repetir aqui mais uma vez, mas se você usa bastante a biblioteca, você tem a opção de integração entre Photoshop, Illustrator, After, Premiere, usando o teu login. Você simplesmente arrasta para dentro da biblioteca e você tem acesso nos outros softwares. Então, quem tem interesse, dê uma olhada lá na aula de Photoshop aqui do Facebook mesmo. Também tem na aula das novidades do After Effects e no meu canal 365 Expert Adobe lá no Baltarejo Tutoriais do YouTube. Tem também uma aula sobre como usar a livraria. Então já estão bem servidos de aula sobre a livraria. Mas eles trouxeram mais integrações na livraria. Aí tem uma novidade legal. Ele tem mais opções de remapeamento de tempo e controle de taxa de quadros. Quer dizer que ele vai melhorar a forma no qual você trabalha com Fast e Slow. E ainda ele tem uma melhor aceleração de GPU para essa opção. Então vamos fazer esse teste. Eu vou abrir aqui o Premiere, eu não abri ainda porque eu queria mostrar para vocês a nova capa. Eu adorei essa nova capa, eu achava a capa anterior do Premiere um pouquinho fraca comparado com as do After Effects, do Photoshop, do Illustrator. A capa nova eu achei bem legal. Outra vantagem também é que você tem algumas atualizações na interface. Você tem aqui acesso rápido ao Adobe Stock, para a gente dar vantagem. Algumas opções para aprender mais sobre o software. Aqui a gente tem acesso rápido à livraria, às opções de sincronia com o seu login. Então, por exemplo, os atalhos, interface, coisas que estão presas ao seu login. Criar um novo projeto, abrir um projeto recente, os últimos projetos que você andou trabalhando. Eu vou criar aqui um novo projeto, chamar aqui de 2015-1, que é a nova versão que a gente está trabalhando. Vou salvar aqui, vou salvar na área de trabalho só porque é exemplo, tá? Mas nunca façam isso para trabalho. Então, vou salvar na área de trabalho, pedir para usar o GPU e vou dar um OK. Então ele abriu aqui, primeira coisa que vocês conseguem ver é que a interface não mudou muita coisa. Quem já viu a aula anterior de After Effects e do Photoshop, vocês viram que mudou bastante coisa. No Premiere não está muito diferente, tá? Então eu estou usando aqui editar, eu vou resetar para a interface salva padrão, só para vocês verem como ficaria na padrão. E vão ver que não tem nada de muito diferente. Beleza? Então eu vou voltar lá para a interface edição padrão, que é para vocês também usarem. Quem não conhece muito Premiere, pelo menos vai estar familiarizado, vai ter mais facilidade em ver o que eu estou fazendo, o que vocês estão fazendo. Bom, seguindo lá, eu vou importar aqui uns arquivos que eu deixei separado, que é para a gente trabalhar com Slow. Então eu vou jogar esses 3 arquivos aqui para dentro, vou fechar essa janelinha, e daí eu vou criar uma timeline usando cada um deles. Então eu vou criar aqui uma nova timeline, criar uma nova timeline, e criar uma nova timeline. Ou eu criei uma nova pasta, criar uma nova timeline. Bom, beleza. O primeiro vídeo, ele está gravado a 24p. O segundo vídeo está gravado a 120p, que ele foi gravado na Sony A7S. E o terceiro vídeo está gravado em 29. Esse vídeo aqui, que está gravado em 29, ele foi gravado com uma câmera super slow, então com uma frequência de quadros muito rápida, mas essa câmera ela grava esse super slow
numa quantidade baixa de quadros. Então, por exemplo, ele grava lá 300 frames por segundo, mas salva 30. Então ele tem 10 vezes mais vídeo do que ele realmente capturou. Você capturou lá 1 segundo, vai dar 10 segundos, porque ele está gravando a 300, mas escrevendo a 30. Então, dá para ver que é isso esse vídeo. Se eu quisesse fazer um controle de tempo, eu poderia adaptar, deixar mais slow ou menos slow, com o botão direito, Speed Duration. E aqui em Speed Duration eu tenho qual que é o tanto de velocidade que eu quero alterar, e qual que é a duração. Essas opções podem ser separadas quebrando o cadeado, e eu posso mudar a velocidade, mas manter a duração, ou mudar a duração e manter a velocidade. Tem o Reverse Speed, então ele fazer o play de trás para frente. Manter o pinch de áudio, ele manter a entonação da voz, não deixar a voz ficar aguda ou grave. Mover os vídeos adjacentes junto com o vídeo principal. E aqui está a novidade, a interpolação. Então ele tem 3 tipos de interpolação diferentes. A única que eu já trabalhei, que é a que era padrão até agora, era o Frame Blend. Frame Blend ele pega o frame 1 com o frame 2 e faz uma fusão entre eles. Agora ele também tem Frame Sample e Optical Flow. Se vocês olharem lá na página, ele não tem uma grande descrição sobre essas coisas, não tem um veja como funciona, um saiba mais, nem nada disso. Então vamos fazer nós mesmos um teste para descobrir o que a gente sente de diferença. Eu vou fazer o seguinte, nesse vídeo aqui, ele não vai ser um bom exemplo por causa que ele já está em slow, então eu vou pular aqui para esse, eu vou dar um Ctrl Shift K e eu vou dar um slow nesse momento. E Ctrl Shift K. Vou apagar esses 2 trechinhos, Shift Del, pegar essa cena aqui, botão direito, Speed Duration, e daí eu vou colocar que eu quero, por exemplo, 30% de slow. E eu vou ligar aqui como Frame Sampling. Vou dar um OK e vou dar um Play. A gente consegue sentir que é uma cadência normal. Eu vou dar até um Play em tela cheia para vocês observarem, ó. Aparentemente uma cadência normal, eu não consigo sentir nenhum tipo de interpolação. Imagino que ele esteja só remapeando os frames, sem fazer nada de diferente. Eu vou estar em Speed Duration. Se eu mudar para o Frame Blending, é a opção normal. Ele está pedindo render aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em sequência, Render into Out. Ele vai criar esse vídeo que a gente acabou de criar. E aí, você já consegue sentir o Frame Blend. O que o Frame Blend faz é a fusão entre o quadro 1 e o quadro 2, criando frames intermediários que são fusões entre eles. No anterior, ele tinha suporte a GPU. Então, se eu usar aqui o Speed Duration e simplesmente deixar como Frame Sample, minha placa de vídeo dá conta direto. Antigamente, você tinha que renderizar mesmo que fosse um slow comum, um slow simples. Nessa atualização, ele dá play direto com a placa de vídeo, que é muito mais rápido, mas não tem nenhuma grande alteração. O Frame Blend é a opção que a gente via antes, no qual ele cria quadros intermediários. Antes, para você adicionar o Frame Blend, era botão direito e procurando aqui na lista Frame Blend. Creio que eles até devem ter tirado, porque agora faz parte do Speed Duration. Ele só tem aqui a opção qual Time Interpolation você quer. Daí tá aqui Frame Blend, Frame Sampling, e daí vamos testar o último, que é o Optical Flow. Vou vir aqui em sequência, Render into Out, porque esse também pediu render. Sempre que marca vermelho quer dizer que está pedindo render para dar play. Então renderize para que você tenha o play mais suave possível, não fique travando. A maioria das coisas no Premiere eles suportam diretamente com a GPU, então tendo uma boa placa de vídeo ele vai direto. Alguns detalhes você tem que renderizar ainda, como era em versões antigas. Esse é legal. Ele está basicamente fazendo algo muito semelhante com o After Effects, que é mover os pixels para criar um slow. Então ele vai criar novos quadros, tá vendo que todo clique que eu dou é um quadro novo. Só que ele move os pixels para criar esse quadro novo. Isso no After Effects se chama Pixel Blend. Aqui eles chamaram de Optical Flow. Você consegue ver como ele tem um quadro novo em cada quadro. A desvantagem é que esse meu vídeo ele é tão bizarro, tão complexo, tem tantas coisas acontecendo, que ele não conseguiu criar exatamente do jeito que deveria ser. Mas ele está muito próximo. Se vocês tentarem fazer isso no After Effects, você vê que não é tão fluido quanto ele está fazendo aqui no Premiere. Mas vamos testar uma outra cena. Vamos testar nessa cena aqui, por exemplo. Speed Duration. Vou colocar aqui que eu quero 30%. E em Optical Flow. Vou dar um OK. Vou vir aqui em sequência. Render into Out. Ele vai fazer ali o render nesse trechinho. É um vídeo um pouco maior, então ele vai dar um pouquinho mais de peso. E ó, nesse daqui que a gente criou o Super Slow usando o Pixel... o Optical Flow, que é como eles chamam aqui dentro do Premiere. No After é Pixel Blend ou alguma coisa assim. Ele ficou muito suave, muito legal.
Por quê? Porque é um movimento mais orgânico, não tem tantas coisas confusas na cena, então ele vai conseguir fazer algo muito fluido. Você consegue ver que tá muito bacana. Ele já era super slow, eu dei um slow de ainda mais 30% em cima do slow que já tinha. Você consegue ver como tá muito, muito suave. Vamos fazer um último teste. Nessa última cena aqui, já está gravada a 120 fps, então ele já tem suporte para fazer um super slow. Então eu poderia vir aqui em super slow e simplesmente colocar lá 120. Imagine que pelo menos 24 por segundo seria o ideal. Então eu vou vir aqui na calculadora e eu tenho 120. E eu vou dividir por 24, dá 5. Então é um quinto. Eu poderia deixar então um quinto de 100 é 20%. 20% seria simplesmente usando os quadros atuais, poderia usar frame sample, que não teria nenhum problema, que ele ia ficar super suave, como vocês podem ver. Se eu quisesse ir além, por exemplo, colocar 5%, daí nesse caso eu posso usar o Optical Flow. E eu vou dar um OK. Eu vou renderizar só um trechinho, para a gente não ficar aqui o dia inteiro assistindo esse render. Então eu vim aqui em sequência, Render into Out, escolhi aqui apenas um trechinho. Ele acabou de terminar o render, então eu vou dar um play nesse pedaço. E dá pra ver como ele fica super suave. Inclusive eu acho que podia ter ficado mais suave. Mas tá em Optical Flow e tá assim. Dá pra ver que não tem aquelas distorções que tem no primeiro vídeo, porque não é algo tão complexo. Ele já tinha uma taxa de quadros alta, então ele pode manter essa taxa de quadros bacana, porque ele faz uma leitura em cima da taxa de quadros que já tinha. E fica bem suave. Poderia ser mais suave, mas está bem suave. Imagine que eu estou deixando ainda mais slow do que a taxa de 120 quadros. Então está algo impressionantemente em slow. Bom, então essa era a atualização mais legal de todas elas, que é a melhor conversão de taxa de quadros, o que para quem trabalha só com o Premiere melhora para não ter que ficar indo para o After Effects, simplesmente para usar um plugin do After Effects do Pixel Blend ou ter que ficar instalando o Twixtor. Você pode agora trabalhar direto com o Premiere e fazer muita coisa legal. Bom, ele também tem melhores suportes nativos para DNX HDR, para o novo H265, que já não é mais tão novo, já tem câmeras que filmam em H265, para também OpenEXR, melhor opções de exibição de mídia 4K e HDR. Suporte expandido para títulos internacionais, então provavelmente é para opções de textos que antes não suportava antes, dá para ver aqui algumas linguagens que provavelmente vocês não vão usar muito no dia a dia. E também ele tem melhor aceleração para GPU nas opções de transformação e nas opções de tratamento de cor através do painel Lumetri. Então eles melhoraram a aceleração via GPU. Então era isso, as novidades do Premiere CC 2015 Pronto 1. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre o Premiere, acompanhem lá o meu canal do YouTube Baltarejo Tutoriais, como também minhas aulas que tem no Fotos TV e na Treina Web. Dúvidas, sugestões, comentários, coloque ali embaixo, a gente vai trocando uma ideia e eu encontro vocês na próxima aula. Até já!